Olá! Hoje é o nosso último vídeo da campanha Setembro Amarelo. E nesse último vídeo eu achei interessante falar sobre o adolescente, como a Ayurveda vê essa etapa da vida e como pode ser tratada ou prevenida a depressão nesse momento. Para o Ayurveda, tudo está relacionado aos 5 elementos, que eu já falei aqui em outros vídeos, que são eles: éter, ar, água, fogo e terra. A partir da combinação desses elementos, tudo no universo, inclusive nossa própria constituição, é formado. E a combinação desses elementos forma os 3 doshas, que eu também já falei, que são Vata, Pitta e Kapha. Esses 3 doshas, eles estão relacionados não só com a nossa constituição física e mental, mas também com as etapas da nossa vida. Então o Ayurveda, como que ele enxerga? Ele enxerga que nós temos uma constituição, que é uma combinação desses 3 doshas, e nós temos 3 etapas na vida, que são a infância, a vida adulta e a velhice. A infância, ela está relacionada ao dosha Kapha, ela tem influência desse dosha. Por quê? Porque o dosha Kapha, ele é a estabilidade, é quando a gente forma nossos tecidos, nosso sistema muscular, nosso sistema nervoso. Nós estamos nos formando, o nosso corpo está sendo formado. Então, o dosha Kapha, ele vai influenciar todo o período da infância até o final da nossa etapa de crescimento. É a fase em que as crianças têm mais resfriados, problemas respiratórios, elas são mais apegadas a seus pais. Tudo que uma criança precisa é de amor, de carinho. Então tudo isso está relacionado às características desse dosha. Na fase adulta é a fase que o dosha Pitta predomina, porque é a fase que a gente transforma, que nós já temos a nossa identidade e a gente vai atrás das nossas conquistas. Nós vamos conquistar coisas relacionadas à nossa carreira, ao nosso trabalho, nós vamos formar família. Então é a fase da grande transformação. É uma fase que o nosso metabolismo funciona melhor e, posteriormente, quando chega a fase da menopausa nas mulheres, andropausa nos homens, é que começa o processo da velhice. E é quando nós começamos a ter influência do dosha Vata, que é quando nosso corpo fica mais seco, apresentamos problemas osteoarticulares, às vezes questões relacionadas à coluna, entre outras questões. É a fase deveria, pelo menos, ser a fase mais contemplativa, uma fase de mais reflexão, é a fase em que essa gana por conquistar tantas coisas, ela fica mais tranquila, a gente começa a se importar mais com o que realmente importa. Então, essa é a visão do Ayurveda sobre essas fases. E o que acontece? Tanto a adolescência quanto a fase da menopausa e da andropausa são fases muito difíceis. Exatamente porque a gente está saindo do domínio de um dosha para outro. É quando os nossos hormônios, o nosso físico, a nossa mente, tudo fica muito confuso. Só que a grande diferença da adolescência para o início do nosso processo de envelhecimento é que lá nós já temos toda uma história de vida, nós sabemos quem realmente somos. É difícil, muitas pessoas também sofrem de depressão nessa fase da menopausa, da andropausa, é um processo bem complicado. Mas a adolescência, ela é ainda mais difícil, porque o adolescente ele está se encontrando. E se a gente for pensar bem, às vezes a gente passa uma vida inteira sem saber quem nós realmente somos. Imagina o adolescente. O adolescente, ele vinha com um elo muito forte com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, e de repente ele começa a se enxergar como um ser separado desse núcleo. Então, é a fase que ele começa a se identificar com outras pessoas, com grupos, com outros interesses, às vezes se rebela até com relação à sua família, exatamente como uma forma de se firmar, de ser alguém. Para o Ayurveda, essa fase ela tem que ser observada com muito carinho, porque é uma fase de desarmonia natural, assim como eu falei que também é a menopausa, a andropausa, mas que não precisa ser uma fase de problemas de saúde, problemas mentais. É natural todo esse desequilíbrio, essa desarmonia, mas isso pode acontecer de uma forma mais tranquila. Quando a gente fala no adolescente, a gente tem que observar que a criança, ela já vem com uma constituição, que é o que a gente chama de prakriti. Então, ela vai ter influência
de 1 ou 2 doshas, que são aqueles que eu já citei. Então, uma criança vata, ela vai ser aquela criança mais magrinha, mais hiperativa, mais falante, ao passo que uma criança pita, ela vai ser aquela criança com uma constituição um pouco mais robusta, é aquela criança que normalmente se interessa por esportes, por atividades mais competitivas, é uma criança bem ativa também. Ao passo que o Kapha, geralmente a criança é aquela criança mais robusta, muito apegada à família, mais de um temperamento mais tranquilo. E essa constituição individual que a pessoa vai carregar pela vida toda, vai ter comportamentos diferentes na adolescência. Porque a criança vata na adolescência, ela pode ficar mais distraída, às vezes ter problemas relacionados aos estudos, devido à atenção, porque ela é aquela criança que a gente chama de avoada, né? Então, é aquela adolescente que vai, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, uma hora se interessa por uma coisa, outra hora se interessa por outra. Algumas vezes vai se interessar por artes, por exemplo, porque a criatividade é muito do vata. Só que se ela estiver em desequilíbrio, ela tende à ansiedade. Essa hiperatividade mental e às vezes física pode levar a um quadro de ansiedade e às vezes até de pânico, medo. É o vata desequilibrado. O pita, por outro lado, vai ser o típico adolescente, quando a gente imagina adolescente. É aquele adolescente rebelde. Ele em desequilíbrio, ele vai se comportar dessa forma, de uma forma mais irritadiça, mais agressiva. E o Kapha, geralmente é aquele adolescente mais tranquilão. Aquele que não quer saber de sair de casa, que ele é ainda muito apegado aos familiares. Às vezes ele pode desenvolver uma questão relacionada à obesidade, porque ele vai ter mais apego aos alimentos, ele vai procurar suprir certas carências na alimentação, né, em especial alimentos de sabor doce, e tende à depressão. Só que qualquer um desses adolescentes, seja com dosha predominante vata, pitta ou kapha, ele pode desenvolver a depressão. Foi o que eu falei no vídeo anterior sobre depressão em Ayurveda. O adolescente com ansiedade, ele pode ter a depressão associada. O adolescente mais pitta pode ter uma depressão associada a essa irritabilidade que é dele. E o kapha, principalmente, vai ser aquela depressão mais embotada, aquela depressão como a gente costuma imaginar, né? Aquela depressão que faz com que a pessoa não queira sair de casa, não queira conviver com outras pessoas. E essa análise é muito importante. A gente tem que entender que da mesma forma que nós, adultos, precisamos de certas coisas para ter uma vida equilibrada, o adolescente também precisa. E às vezes a gente esquece disso e pensa assim, é uma fase que vai passar. Sim, é uma fase que vai passar, mas que precisa de cuidado. Como eu falei, o adolescente ele está perdido. São várias questões que estão acontecendo. São questões relacionadas à opção sexual, questões relacionadas à sua integração do grupo, à sua aparência. De um dia para o outro, a menina começa a menstruar, pelos começam a aparecer no corpo, a voz muda. E tudo é muito complexo nessa fase. Se a gente, enquanto pais, observarmos que enquanto criança a gente sabia tudo dos nossos filhos, chega na adolescência a gente não sabe mais nada. E às vezes até porque a gente querendo às vezes que o filho seja independente, a gente acaba negligenciando um pouco esse olhar sobre o filho. Porque ele está crescendo, ele já sabe fazer muita coisa sozinho, às vezes é um adolescente que não dá problema e a gente não percebe alguns sinais. Eu não estou aqui julgando assim, o pai ou a mãe que tem um filho que esteja passando por isso, não. Como eu falei, a adolescência para mim é um período que me causa pânico. Eu tenho crianças ainda e eu acho uma fase muito difícil. E como eu falei, como é uma fase difícil por natureza, é difícil identificar esses sinais de que o adolescente está passando por um problema como a depressão. Porque o adolescente já é recluso. Ele quer se trancar no quarto, ele às vezes não fala dos seus sentimentos, às vezes ele se afasta da família, só que a gente precisa ficar de olho. E como eu falei, o que o Ayurveda vai dizer? Que o adolescente, assim como a criança e o adulto, precisam de coisas parecidas. A pessoa precisa de uma rotina. E quando eu digo rotina, não é essa rotina atribulada que às vezes desde a infância a gente impõe aos filhos. É claro que todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho, mas esse excesso às vezes de atividade que a gente impõe, é aula de inglês, é esporte, reforço escolar, às vezes mais de um idioma, várias atividade musical, isso e aquilo, tudo é muito bom, tudo é muito bonito,
mas será que está sendo bom para o teu filho? Será que ele está dando conta? Porque os adolescentes estão cada vez mais ansiosos. Então pensa, se a gente, enquanto adulto, a gente está no movimento de começar a parar, porque a gente já faz muita coisa e está com problemas de ansiedade, depressão, imagina a criança e adolescente, que eles não estão preparados para isso. A criança, ela tem que brincar, ela tem que ter carinho, ela tem que ter um tempo para não fazer nada, para exercitar sua criatividade. Ela não precisa de tanta coisa. Claro que se puder oferecer um bom ensino, uma língua estrangeira, esporte, fundamental. Mas a criança precisa de um tempo com a família, e o adolescente também. Então, principalmente nessa fase de adolescência, existem coisas que são básicas e que a gente acaba deixando de lado porque, como eu digo, a gente vê a adolescência como uma fase. O adolescente não tem rotina para dormir. E dormir é muito importante. Normalmente o adolescente se tranca no quarto e fica às vezes jogando ou assistindo filmes e séries até altas horas da noite, o que a gente sabe que não é saudável para ninguém. Ele não se alimenta bem, às vezes come muita besteira, não se exercita, não pega sol, não participa de momentos em família, ele não fala dos seus sentimentos, às vezes nem mesmo para os amigos. E tudo isso é importante para que as pessoas tenham equilíbrio. Isso vale para qualquer um. Então a reflexão que eu trago é essa. Primeiro, vamos observar nosso filho. Temos que entender que cada pessoa é de um jeito. Algumas pessoas precisam de várias atividades, outras não. Essa tendência de superestimulação é benéfica por um lado, mas para outro não. E a gente tem que entender a medida. Tudo deve ser feito com equilíbrio. É claro que a gente tem que estimular nossos filhos a serem independentes, a fazer as coisas sozinhos, a aprenderem certas coisas, mas a gente tem que respeitar o tempo deles. Principalmente quando a gente tem mais de um filho, a gente percebe que um é totalmente diferente do que o outro e não dá para forçar. Às vezes uma criança, ela tem uma facilidade enorme para aprender certas coisas, enquanto outra não. Uma vai caminhar cedo, outra não. E quando se trata de um adolescente, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque são tantas questões importantes para a vida dele que ele está tendo que prestar atenção. Ele tem que decidir a profissão, às vezes em plena adolescência. Ele não sabe nem quem ele é, né? Ele tem que decidir a profissão. Às vezes ele tem dúvidas com relação à sexualidade. Faz parte. Então, a gente precisa dar esse apoio, deixar que ele tenha um momento, claro, um espaço para pensar sobre si, porque todo mundo precisa desse espaço, dessa liberdade, mas, como eu digo, é uma liberdade vigiada. Ficar de olho, prestar atenção, olha os amigos, como ele se relaciona com outras pessoas, não só como ele se relaciona em casa, como é a rotina desse adolescente. E caso tu tenhas dúvida sobre o comportamento desse adolescente, se achar que algo não está bem, melhor, até de forma preventiva, encaminha para um psicólogo, encaminha para um psiquiatra. Eles são as melhores pessoas para tratar dessas questões psicológicas. Se tiver oportunidade, procura também uma terapia alternativa, pode ser o Ayurveda ou tantas outras que existem, para fazer um acompanhamento de forma que a pessoa passe por essa fase de uma forma mais tranquila, que a gente consiga entender melhor esse adolescente. Eu digo que o Ayurveda assim, é muito interessante porque a gente aprende não só a nos conhecermos, como a identificar o comportamento das outras pessoas. E quando a gente entende que a pessoa é daquela forma, ela tem tendências, eu digo, para o bem e para o mal, a gente percebe que não existe um molde, as pessoas não são todas iguais. Então a gente aprende a respeitar, entender melhor, aprende a se relacionar melhor com essa pessoa. Para um pai, para uma mãe, isso é muito importante. A gente não dá a mesma criação para todos os filhos. Um filho vai ser criado, às vezes, de forma mais rígida, outro não. Algumas coisas a gente vai ter que chamar a atenção de um e para o outro não. Um vai ter certos talentos e o outro não. E assim é com a humanidade, né? Com uma família não é diferente. Então, presta atenção nesses sinais. Te preocupa com a saúde desse adolescente, assim. Como eu falei, são coisas básicas, uma boa alimentação, sono, exercício físico, são pilares para qualquer indivíduo, principalmente nessa fase. Qualquer uma dessas, se essas atividades estiverem em dia, nessa fase tão importante da vida,
não só vai ser importante para passar melhor por essa fase, como também para ter uma vida adulta mais saudável e garantir uma velhice mais saudável. É agora, na infância, na adolescência, que a gente vai construindo hábitos. Rotina e disciplina são essenciais para que isso seja levado para a vida. Fazer com que o adolescente já aprenda a lidar com seus sentimentos agora é de extrema importância, porque, como eu falo, a gente quer que o filho seja bem-sucedido, a gente quer que ele tenha uma carreira brilhante, enfim, mas o que um pai e uma mãe mais querem é que seu filho seja saudável e feliz. É isso que importa no final das contas. De que adianta para um pai ser um filho com a conta bancária cheia, mas ele não é feliz, né? Ou ele está passando por um problema de saúde, um problema de depressão, ansiedade, entre outras tantas coisas que podem mesmo incapacitar ele para essas atividades que ele exerce, às vezes, com tanta perfeição. Então, pensando nisso, eu acho que a grande missão do ser humano nessa vida é buscar a sua felicidade, buscar a sua essência, viver bem consigo mesmo. Essa reflexão tem que levar para tua casa, para tua vida e para os teus filhos. Esse é um vídeo de mãe para mãe, de mãe para pai. Se é o jovem que está assistindo esse vídeo, pensa nisso. É uma fase difícil? É. Essas dúvidas são normais. Mas o mais importante é a saúde, é essa busca da felicidade. E a felicidade está em coisas muito simples. Esse é o grande segredo. Então, a partir dessa reflexão, faz o que tiver a teu alcance. Não se sinta culpada se isso está acontecendo na tua casa. Às vezes é uma situação que a gente tem que passar, mas se tiver algo que eu possa ajudar, se você quer deixar um comentário ou achar que esse vídeo pode ser interessante para outra família, para algum jovem, compartilha, deixa o teu like. Se não gostou também pode deixar o comentário. Dá uma olhada nas nossas outras redes, como o Instagram, Facebook, o blog. Tem bastante material para que as pessoas consigam entender mais o Ayurveda. O Yoga também eu falo bastante. E tanto o Ayurveda quanto o Yoga são ferramentas que com certeza podem ajudar. Então, tudo que eu desejo é que tu fiques bem, que saiba lidar com teu filho. E se for o filho que está assistindo esse vídeo, vai passar. Fica bem, procura ter uma vida saudável, isso é para a vida toda, não tem jeito. Se quiser ter uma vida mais tranquila, seja fisicamente, seja espiritualmente, a gente tem que dormir, tem que comer bem e tem que se exercitar. E de preferência, se tiver um momento para busca da tua espiritualidade, o exercício de alguma fé, melhor ainda, isso torna tudo muito mais fácil. Então fica bem, fica feliz, com saúde. Namastê.